bom dia. Agradeço a presença da imprensa, o senhor Alberto, o senhor Damásio, minha esposa. Hoje estamos completando 22 anos de casado. Obrigado pela companhia, por toda a tua paciência. Aos meus assessores que aqui estão, nosso amigo Wilson aí, que é o nosso companheiro aí, cinegrafista. Obrigado pela colaboração desde o início, amigo. Estamos sempre que precisamos, você está sempre conosco. Tá? A você que está acompanhando, nós vamos iniciar a nossa prestação de contas do ano de 2018, do trabalho deste vereador em São José, Santa Catarina, e logo após a nossa apresentação, estaremos respondendo as perguntas que estarão nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, por favor, coloque logo abaixo que conversaremos com você também. O ano de 2018, nós temos uma apresentação breve, nós tivemos bandeiras levantadas no transporte público municipal, buscando melhorias ao usuário do sistema de transporte. Continuamos ainda, depois de 40 anos, tendo que pegar um ônibus em São José e fazer a integração no Ticem, lá em Florianópolis, atravessando a ponte. A mobilidade urbana já tem dados e pesquisas que apresentam que a mobilidade urbana, o sistema de trânsito dentro da Grande Florianópolis está hoje saturado. Se nós não tivermos um investimento e uma melhoria nesse sistema de transporte, nós não conseguiremos desenvolver a nossa região. E esta nossa busca, tivemos algumas melhorias nas linhas do Dona Wanda, na linha do Dona Adélia, com inserção de ônibus executivo, com mais horários, mas não é o suficiente para essas pessoas que utilizam o sistema. Além disso, nós tivemos uma grande conquista agora no mês de novembro, que foi o primeiro ônibus compartilhado entre duas empresas do sistema de transporte, a empresa Estrela e a Biguaçu, colocando um ônibus da região de Forquilhas, passando pela região norte de São José, Areias, Barra Ipiranga, vindo por Barreiros em direção ao centro de Florianópolis. Só que esse ônibus também não é integrado com as demais linhas. Então nós estamos hoje com um sistema de transporte que circula dentro da cidade em longas distâncias com menos usuários. Nós temos que ter inversão, nós temos que ter pequenas distâncias com mais usuário para que ele possa se autossustentar. Então eu vou apresentar aqui agora o trabalho como vereador. Dentro da Câmara de Vereadores, nós tivemos aqui inúmeros projetos de lei apresentados nos 2 anos, aqui está junto com 2017 e 2018, nós já temos 16 projetos apresentados, mais de 492 indicações de melhorias para você, morador de São José, 9 requerimentos protocolados, 172 presenças em sessões, e utilizamos a tribuna na Câmara de Vereadores 570 minutos utilizando a tribuna, 47 pareceres como membro da comissão, como vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento daquela Casa Legislativa. Dessas 492 solicitações de melhorias para você, nós já temos uma resolutividade de 186 solicitações, indicações atendidas. E estamos correndo atrás das demais demandas, algumas são mais difíceis, mas para poder melhorar o dia a dia de você, josefense. O projeto que a gente protocolou o ano passado, a Lei dos Garis, ela foi promulgada este ano e se tornou lei. Esta lei ainda precisa ser colocada em prática, que é uma lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a dar melhores condições aos trabalhadores de limpeza urbana no município de São José, dispondo de um local para almoço, principalmente, onde você tenha mesas, cadeiras, sanitários no horário do meio-dia. O grande problema é como fazer o deslocamento desses funcionários ao meio-dia de um ponto onde eles estão trabalhando até um local apropriado para fazer as suas refeições e depois retornar até o seu ambiente de trabalho, que ele é totalmente externo. Eu busco este sonho ainda de ver os trabalhadores de limpeza urbana em um ambiente fechado e próprio para fazer as suas refeições, não mais sentado nas calçadas como ainda a gente vê no dia a dia. É este o objetivo desta lei.
Além disso, nós tivemos, como lei também, o Dia Municipal do Trabalhador da Construção Civil. Como sou engenheiro civil, trabalhei muitos anos na área, continuo atuando ainda como profissional da engenharia, e todos os trabalhadores da construção civil estão contemplados neste dia, mas justamente para que a gente possa chamar a atenção. Não é simplesmente um dia para o trabalhador, é justamente para chamar a atenção desta classe que constrói as cidades onde a gente vive. Tivemos também uma denominação de rua, a Rua Cecília Maria de Mello. Fazer aqui uma homenagem especial ao meu amigo Sebastião, mestre de obra, que muito nos ajudou a construir a minha trajetória de vida, e a esposa dele. Hoje a gente contempla com o nome uma rua, então ela ficará sempre na lembrança de todos ali. E como exemplo, nós temos um trabalho aqui, através da Renata, nossa jornalista. Não basta apenas ter o projeto de lei. Ela informa ao Google e eles colocam, inserem no Google Maps. Então o nome da rua também é feito. Então a gente, além de fazer o projeto, a gente ainda manda as informações, e o Google tem sempre colocado no Google Maps. Então, quando buscar o Uber para esta localização, então o morador desta rua já tem condições de fazer o seu link diretamente online. Projetos que nós protocolamos durante o ano de 2018, Dia Municipal do Gari, Dia dos Agentes de Combate a Endemias. No Dia do Combate dos Agentes de Endemias, nós fizemos a primeira aprovação e eles estavam todos presentes. Então está aqui na foto, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, junto com os demais vereadores que, por unanimidade, aprovou. E aqui a gente busca esses profissionais. Para quem não sabe, os agentes de combate a endemias, eles são também aqueles que combatem o mosquito Aedes aegypti. É isso? Minha esposa. Oi? O mosquito da dengue. Isso, que transmite a dengue. A chikungunya. Chikungunya, tem mais uma. E a febre amarela. E a febre amarela. Só essas três doenças. E nós estamos em Santa Catarina com algumas situações de alerta, e esses profissionais estão trabalhando para que mantenham a nossa cidade livre de casos dessas doenças. Então aqui alguns deles que participaram da homenagem no dia, lá na Câmara de Vereadores, junto com os demais vereadores acima nessa foto. Um grande abraço. Se você for agente de combate a endemias e estiver me acompanhando, um grande abraço a você. Aqui o projeto que foi protocolado no ano 2018, na prestação de contas do ano passado, a gente apresentou que estaríamos desenvolvendo esse estudo. É o planejamento da cidade para o futuro. A imagem de São José, para quem conhece, aqui está o Bosque das Mansões. Então, o lado de trás do morro do Bosque das Mansões, região do Cobraçol, Barreiros, para o lado de lá, para a região da Forquilhas, aqui está a Forquilhinha. Essa região aqui é a grande região de São José, que vai se desenvolver nos próximos anos. Nós temos aqui a alça de contorno da BR-101 em construção. E o que são essas cores aqui? É um projeto de planejamento urbano, definindo os afastamentos dos eixos da via para as futuras construções nessas vias. A rua João José Martins, já definir como via para ser duplicada no futuro. Então, as construções aqui, já existem alguns prédios que estão já sendo construídos a 4 metros do muro. Então, se no futuro continuar desta forma, nós não teremos mais condições de duplicar esta via. Nós temos aqui a rua Quiliano Rames, que vem até o Toca-Bola, e principalmente o eixo do Rio Forquilhas, que começa lá na rodovia SC-281, a rodovia do Continente Park Shopping, inicia aqui o Rio Forquilha e vai até Antônio Jovita Duarte, ao lado da alça de contorno. O que está sendo previsto aqui? Todos os terrenos aqui nessa faixa amarela aqui não tem construção ainda. O projeto de planejamento, o que define? Está em tramitação. Isso é um projeto apresentado na Câmara de Vereadores que está ainda em estudos dentro das comissões. A área de preservação permanente é essa linha verde, 30 metros da margem do rio de cada lado. Após isso, o que está aqui em lilás é a pista, futura pista da Avenida Beira Rio, que hoje está em debate, mas não está em projeto. Mas a gente tem que deixar os terrenos já definidos
para a aprovação de um futuro loteamento nessa região, que essa pista seja deixada, contemplado o espaço para ela. 20 metros dos dois lados, então nós já temos 50 metros. E numa grande área que não existe construção ainda, que é esta área amarela aqui, eu chamo como, batizei carinhosamente como Avenida das Indústrias. Para que nós tenhamos uma cidade do futuro desenvolvida, nós precisamos ter oportunidades de emprego para as pessoas que aqui residem em São José. Então nós estamos hoje com 240 mil habitantes em São José. Nesta crescente nós vamos chegar a 250, 300 mil, 400 mil pessoas. Aonde essas pessoas no futuro irão trabalhar? Só na capital? Precisamos ter oportunidades de emprego e renda dentro da nossa cidade de São José. Então nós estamos bem no meio aqui, essa faixa amarela, bem no meio da cidade. Eu chamo a Avenida Beira-Rio, neste trecho aqui, batizei como Avenida das Indústrias. Nós temos aqui, nesse espaço amarelo, a possibilidade de dispor de mais de 100 terrenos de 50 metros de frente com 100 metros de fundos. Então seriam terrenos destinados à localização de empresas potencialmente produtivas para a região da Grande Florianópolis e principalmente para a região de São José. Esta é a ideia. Então vocês imaginem um corredor de avenida, aos moldes da avenida lá do Rio Tietê, em São Paulo, grandes avenidas dos dois lados já definidos, e após isso você ter um corredor de empresas fomentando o desenvolvimento da cidade de São José. Então estes são projetos de planejamento urbano, de duplicação de vias e de planejamento para deixar a futura Avenida Beira-Rio. Eu vou dar um exemplo do porquê nós precisamos planejar isso aqui. Nós estamos em construção aqui, ó, do loteamento Lisboa 3. O Lisboa 3 ele foi até o espaço dos 30 metros de preservação permanente ao lado do rio. Nós não temos os 20 metros da avenida, já tem lote ali. Então esta parte aqui, para que no futuro a gente possa construir, já tem que indenizar lote que ali já foi projetado. No loteamento Lisboa, a mesma coisa. No Ciniro Martins, aqui nesse trecho aqui, a mesma coisa. E no futuro nós teremos, nessa grande área verde aqui, vários loteamentos sendo aprovados, que é o grande ponto hoje de desenvolvimento da cidade. Então, se nós tivermos outros loteamentos aprovados do mesmo molde, infelizmente essa Avenida Beira-Rio só vai ficar no papel, não vai sair do nosso sonho. E a cidade, no fim, vai perder. Esse planejamento, ele envolve o desenvolvimento de 7 bairros da cidade de São José. E isso que a gente precisa, planejar a cidade do futuro. Como os vereadores estão lá justamente para legislar, para fazer leis, esta é uma lei de grande impacto para a cidade de São José dos próximos 50 anos à frente. Uma outra lei que está em estudo também, que foi protocolada, é a lei que eu chamo como a lei do tapa-buraco. O que é a lei do tapa-buraco? É a disponibilização online no site da prefeitura da fila de espera da solicitação do tapa-buraco, para que não tenha a avaliação do que é mais importante. Entre um pedido de um vereador, do vereador Nardi Arruda, que o Damásio solicitou, que tem um problema na frente da sua casa, de um buraco que está causando acidente, e a solicitação da ouvidoria do seu José da Silva, que mora lá na Forquilinha, a análise tem que ser a mesma. O critério de seleção, ele tem que entrar numa fila. Qual é a necessidade dele? Ele é uma urgência, uma emergência? Se os dois problemas forem uma emergência, tem que ser respeitado a solicitação da mais antiga. Não podemos furar esta fila da emergência porque o vereador pediu. Então o seu José da Silva ele tem que ter também prioridade. Ele tem que ser atendido. Ele não precisa bater na porta de um responsável que leve essa demanda até ele. Porque nós temos hoje o canal da ouvidoria, que hoje você entra ali online, você faz o seu registro, você ganha o número de protocolo e você tem que ter atendimento. Só que naquele canal da ouvidoria não te dá o prazo de atendimento. Então nós temos situações hoje que a pessoa está ali há meses aguardando e ela não sabe quando. Então muitas vezes se faz ligação ao órgão solicitando o atendimento e em determinados casos o cidadão chega estressado porque não tem o retorno. Então esta lei aqui ela vem a dar transparência justamente a este serviço que é necessário na prestação do trabalho no município. Mobilidade urbana, voltando ao tema, que é a minha bandeira,
que é o transporte público. Então, no transporte público nós tivemos algumas ações no ano de 2018 e aqui nós temos uma linha de tempo onde demonstra o trabalho que foi feito. Então, em maio, nós fizemos indicações de mudanças de horários de linhas, de manutenção de abrigos de passageiro que já estão hoje sendo atendidos pelo município, entraram em reforma 96 abrigos de passageiro, indicação de instalação de novos, que a gente ainda está persistindo neste tópico, porque ainda não temos licitação do Poder Público Municipal para a construção de novos abrigos de passageiro. Nós temos demandas na rua Celino Pereira, lá no loteamento Jardim Botânico, loteamento Tarumã, no final da rua Celino Pereira, lá na localidade do Arruda, o loteamento Recanto Natureza, o loteamento Siniro Martins, o loteamento Lisboa, o Santa Felicidade, o Los Angeles, lá na região do Horto Florestal. Todos esses locais pedem novos abrigos de passageiro. As pessoas estão no ponto de ônibus 5, 6 horas da manhã, para poder se deslocar no nosso trânsito, ficam uma hora e pouco dentro dos ônibus, e muitas vezes quando vão ao ponto, fui pessoalmente, nós tivemos alguns trabalhos para poder conhecer esse dia a dia das pessoas. 5h30 da manhã eu estava no ponto de ônibus com chuva, tem no meu Facebook os vídeos ao vivo dessa situação, e as pessoas em fila para embarcar no ônibus em um local que não tem abrigo. Então eu acho que isso é uma prioridade, e eu só vou descansar quando tivermos todas essas regiões que eu comentei a você com abrigos novos instalados para você, usuário do sistema de transporte. Mas além disso, estivemos também no DETER, levando demanda, falando com o presidente do DETER, para que a gente fizesse alguns encaminhamentos de linhas de ônibus, alguns atendimentos, principalmente essa integração da região norte de São José com a região de Forquilhas, que nós não temos ainda. Eu ainda sonho que a Praça do Lisboa, o Parque Linear do Lisboa, seja um grande ponto de convergência das linhas de ônibus, e que de lá você consiga pegar ônibus que passe pelo Continente Parque, pela área industrial, que vem até o Cobrasol, e também que faça o contorno por trás, que é onde nós temos a linha do Dona Zenaide Executivo agora, fazendo a ligação com a região de Areias, com a região do Barra-Ipiranga, com a região da Serraria e até mesmo com o Biguaçu. E do Lisboa também com Palhoça. Esse é o meu sonho. Um ponto de integração lá, um outro ponto de integração próximo ao Shopping Ideal, aqui na região de Areias, e um outro aqui na beira-mar de São José, na frente da Caçoca. Nós temos um grande bolsão de estacionamento que pode ser ali um local de convergência. Além das reuniões no DETER, porque como o DETER detém a concessão das linhas do sistema de transporte público intermunicipal, nós também fomos às empresas que operam esse sistema. As empresas Biguaçu e Estrela, fizemos ao todo mais 4 reuniões, 2 no DETER e 4 reuniões com as empresas de transporte, para que a gente tivesse não a solução do problema, e sim minimizar os problemas do usuário que está tendo esse sistema ineficiente. Culpa das empresas? Não. Eu recebi relatos dos empresários que eles clamam pela licitação, para saberem quem são os detentores dos contratos. Hoje eles estão trabalhando com um contrato que já está vencido e eles não pararam ainda com o serviço. Então a gente reclama, a frota precisa ser melhorada. Hoje, para o empresário do sistema de transporte bater a porta de um banco e pegar um financiamento com valores menores, o banco pergunta a ele, qual é a tua capacidade de endividamento? Me mostra o teu contrato, quantos anos você tem de faturamento? Então o contrato de concessão vai dizer, a concessão é 20 anos. Então o banco vai analisar a possibilidade de faturamento ao longo de 20 anos, vai diluir, essa empresa tem condições de se endividar em tantos milhões e eu vou emprestar para comprar 50 ônibus. Só que eles não têm contrato. Então se eles não têm contrato, o banco não empresta. Não tem lastro? Oi? Não tem lastro. Porque o contrato, como eles não têm contrato, eles podem parar de operar amanhã. Se vier o presidente do DETER e disser, vamos rescindir, quer dizer, rescindir não, o contrato já não existe mais. Vamos parar de operar porque vocês estão operando sem contrato e vamos contratar emergencialmente A, B ou C, eles podem fazer. Garantia nenhuma. Então o banco não empresta. Então o que eles fazem?
no próprio giro do recurso, é que eles vão melhorando a frota deles. Então esse investimento ele é mínimo. E agora nós temos a notícia, pela imprensa, que o novo governador vai extinguir o DETER. O DETER vai deixar de existir. E ainda ontem eu estive com a prefeita Adeliana e falamos sobre esse tema, e eu acho que agora a gente vai avançar na nossa licitação do transporte público municipal. Porque como o DETER vai ser extinto, não se sabe quando isso vai evoluir em benefício. Oi? A Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, que foi criado, um órgão estadual, que foi feito todo o planejamento da região metropolitana. Mas a maioria desses órgãos, assim, que mais ou menos ajuda a regular esse segmento, a maioria desses órgãos eram ligados ao DETER. Mas a SUDEF era separada. Essa Superintendência da Região Metropolitana era um órgão separado que o DETER não iria mais ter o domínio da região metropolitana. O DETER iria fazer... Então de repente essa aqui vai se evidenciar então agora, de repente? Vai crescer? Vai ser extinto os dois. Os dois? Os dois. A SUDEF apresentou um projeto de lei, estava na Assembleia Legislativa, passou nas comissões, estava pronto para ser votado, e o governador retirou esse projeto, agora no final, depois de 2 anos de trabalho do SUDEF, e nós perdemos o trabalho da região metropolitana no sistema de transporte. Mais 12 milhões. Mais de 12 milhões de financiamento para fazer esse estudo e para a criação dessa superintendência. Eu me manifestei na tribuna no mês passado, então está aqui a minha apresentação, e nesta minha manifestação na tribuna sobre essa retirada da lei, a licitação do transporte público, solicitando a licitação do transporte público, eu manifestei sobre a região metropolitana e a lei que saiu da Assembleia, que foi retirada. E aqui eu falo, e eu digo novamente aqui ao vivo, que infelizmente foi um cabide de emprego, porque durante mais de 2 anos se trabalhou, se produziu, gastou investimentos de 12 milhões. Que é muito, né? Que é muito. E nós não temos na prática o retorno para a população. A população não quer saber se a lei está lá em tramitação, se foi aprovada, se não foi. O usuário precisa embarcar no ônibus e ele se deslocar até o seu destino com garantia de chegada a um preço justo. E principalmente o trabalhador ou o estudante que se desloca dentro da cidade, principalmente o trabalhador, ele precisa se deslocar dentro da cidade e não ser discriminado pelo endereço dele. Hoje nós temos discriminação dos moradores de São José pelo endereço dele a uma oportunidade de emprego. Pode ser o currículo nota 10 do profissional. Se o empresário precisar pagar 2 vale transporte de ida, 2 vale transporte de volta, por melhor que seja o profissional, ele não vai contratar. Ele não vai contratar. Então hoje tu não tem, da região da Forquilhas, um profissional pegando o ônibus que vem até o shopping Itaguaçu trabalhar. Não tens um trabalhador da região, um profissional capacitado da região aqui do Bela Vista, Barreiros, trabalhando na área industrial. Ou ele vai de moto e de ônibus não vai. Vale transporte não tem. Ou é auxílio combustível, ou ele não contrata, o empresário. Então essas dificuldades a gente tem. E eu me manifestei na tribuna falando isso. Só que, enquanto esse sonho não é concretizado, que é justamente a licitação, e a gente coloca serviços com qualidade para o usuário, a gente tem buscado algumas melhorias e saíram algumas conquistas para a população. E eu fui andar de ônibus, andei na região da linha do Dona Wanda, das 5h30 da manhã até as 10 da manhã, peguei todos os ônibus, embarquei, saltei na Rua São Benedito, algumas reclamações, nós temos algumas solicitações ali dos moradores da Rua São Benedito para atender o final da Rua São Benedito, que nós estamos encaminhando também a empresa Biguaçu para que a gente possa evoluir neste cenário, mas no todo tem mais benefícios do que reclamações. As pessoas estão melhor atendidas, precisamos aumentar, precisamos evoluir. Uma outra conquista muito importante, que aí eu fiz uma volta de reconhecimento do novo itinerário, foi a nova linha executiva Zenaide, que seria lá na Forquilhas, vindo por Barreiros. Então essa linha aqui, nós embarcamos lá às 2h30 da tarde, chegamos na Leoberto Leal, na divisa com Florianópolis, em 29 minutos de deslocamento. A gente perde muitas vezes aqui no trevo da Orion, que já está saturado ali, mais de meia hora só, o ônibus só para poder fazer aquele balão e atravessar por baixo da BR-101. Então esta linha aqui, ela dá uma nova rota. O problema dela é um ônibus executivo, R$ 9,00 o custo. Então ele representa 2 passagens.
Hoje, para você sair lá da região da Forquilhas e vir até a região de Barreiros ou Estreito, você já gasta R$9. E você pega um ônibus até o centro de Florianópolis, R$4,50, e pega um de retorno. Então você vai estar dentro do ônibus aí 2 horas para fazer esse trajeto. Você faz o trajeto em meia hora ao mesmo custo. O amarelinho compensa nesse caso. O amarelinho ele iguala, mas ele compensa no tempo, na qualidade, no conforto, rede Wi-Fi, ar-condicionado, água a R$1. Eu imagino que o transporte público falou aí, Wi-Fi, ar-condicionado, conforto, deveria ser todos os ônibus. Não sei não. Eu acho que pode levar 10, 20 anos, 30 anos, mas eu acredito que seria esse o objetivo, dessa qualidade e não só exclusivamente para esses. Porque tendo licitação, Além disso, o processo licitatório ele tem que prever, por exemplo, o aplicativo do ônibus no ponto, né? Que tu consiga ver onde é que está o teu ônibus, falta 5 minutos para ele passar no meu ponto. Sim. Daí eu vou sair de casa para aguardar o meu ônibus, porque às vezes o trânsito pode trancar, o ônibus atrasou um pouquinho, mas tu tá vendo ele ali e tu sabe onde é que está o deslocamento do ônibus. Então, como tu tens o Uber hoje, que você pega, tu vê o carrinho se deslocando, tranquilamente você pode fazer isso aí pro O ônibus. aplicativo tem uma Exatamente. Eu não sei se já está na fase do debate, mas só encontrei, era um dos tópicos que eu ia falar com o senhor sobre isso aqui, na licitação. Tudo isso, o empresário está fazendo um ato de demonstração muito corajoso em investir em cima de uma coisa que não é dele. Porque ninguém faz uma casa em cima do terreno dos outros. E o que eles precisam para melhorar e ter coragem para melhorar mais ainda, esse serviço que o senhor está implantando aí, que foi uma conquista sua, que eu sei, como eu pensei de perto, se não tiver a garantia de contrato, de licitação, eles vão investir aquilo que dá para fazer. E aí vai ser aquele negócio levado na barriga. A partir da hora que eles tiverem um contrato de licitação ganha, no nome deles de ir para 20, 30 anos, aí o cara pode investir 10 milhões no começo, porque sabe que tem 30 anos para recuperar. Enquanto isso, hoje ele joga 10 milhões em cima do transporte coletivo. Qual é a garantia que ele tem que amanhã ele vai estar trabalhando? Nenhuma. E o banco devagar ou não investe. E os bancos de fomento, o BNDES da vida, não vai emprestar o dinheiro. Não empresta, não vai financiar um sistema que não tem contrato. Até porque o BNDES ele empresta vendendo o contrato. Qual é a tua garantia que tu me dá? Porque ele vai dar o contrato com garantia. Exatamente. E aí tem essas pessoas que a gente conhece, que são os verdadeiros corajosos, entregando o dinheiro dele para Deus dará. E amanhã, o próximo prefeito, de repente, olha, abriu uma licitação que ganhou 2 pessoas de São Paulo. Os pessoas caem tudo fora. Como é que fica? E o dinheiro que investir? Então o investimento é mínimo. Tudo passa por essa parte, por a licitação. O investimento é mínimo e o usuário, sendo transporte, recebe o serviço de acordo com o que o poder público está dispondo. Que não existe um contrato, então não existe uma prestação de serviço eficiente, porque não tem como alguém prestar um serviço eficiente sem contrato. É tudo na interrogação. Tudo na interrogação, bem isso. Uma outra bandeira que a gente trabalhou este ano, iniciou em dezembro de 2017, com uma moção de apelo aos Correios para que a cidade de São José, na região de Forquilhas e Potecas, fosse contemplada com serviço de entrega de correspondência. E nas reuniões que a gente participou, uma delas com vários vereadores, em março de 2018, a gente descobriu que a cidade de São José para os Correios era a cidade de 2003, não é 2013, 2003. 15 anos. Isso. Há 15 anos, toda a expansão de São José não foi levada em consideração pela prestação de serviço. Não foi computada, exatamente. Eles precisavam quantificar, precisavam registrar esses números de residências que aumentaram nesses 15 anos, daí tem todo um protocolo de trabalho para levar a Brasília, e aí eu me dispus, disse, não, eu vou ajudar vocês, vamos fazer essa contagem quando? E a gente teve um bom retorno da empresa, e a gente foi fazer a contagem, eu levei aonde estava, fui com os funcionários dos Correios, aonde estavam os problemas mais críticos. Aqui esta foto é no loteamento Recanto da Natureza, em Potecas. Aqui uma outra reunião que a gente fez também, e a gente evoluiu neste ano, em março, junho, julho, e aqui a gente foi, aqui nós estamos no loteamento Tarumã,
conversando com o morador, nós fizemos um trabalho de panfletagem explicando para as pessoas porque o loteamento Tarumã, se você é morador do Tarumã, nós precisamos lá urgente que o morador identifique o número de sua residência corretamente. Tem muita numeração salteada, diferente que dificulta ao trabalho dos Correios, e a caixinha de correspondência. Precisa ter a caixinha na frente do portão, na frente do muro, para que o carteiro possa fazer a entrega. Para auxiliar o senhor nessa exploração, que é super interessante, de interesse público, e eu elogio mais uma vez o senhor saberia dizer a diferença que teve, ou o acréscimo que teve de população entre 2013 e 2019? Isso aí deve ter dado, no mínimo, umas 30 mil pessoas a mais. Mais. É uma cidade que surgiu sem endereço. Exatamente. Mais de 30 mil pessoas, com certeza dá mais. Então isso aí é um assunto que diz respeito a mais de 30, 40 mil pessoas. É um assunto quase invisível, mas é uma coisa... Seríssimo esse assunto. Seríssimo, né? E sabe como é que as pessoas fazem, né? Eu, por exemplo, nesse contato com a população, muitos que moram naquela região, eles são filhos de moradores da região nossa de Barreiros, né? Região de Forquilinha, que daí estão casando e estão indo para as regiões que estão em expansão. Então o endereço dos pais serve até hoje como endereço para receber as correspondências da família, da esposa, do marido, que era o filho, que não mora mais na casa dos pais, mas continua o seu endereço lá, porque onde ele mora hoje não tem o serviço. Não existe endereço por correio, na verdade. E nós estamos falando de uma... O serviço estaria disponível se tivesse feito esse... E nós estamos falando de uma cidade ao lado da capital, com 230 mil habitantes, com mais de 230 mil habitantes. Nós estamos falando de um problema de acesso com dificuldade por estrada de terra. Não existe. Nós estamos aqui. O central de distribuição está dentro da nossa cidade. Então a central de distribuição para uma região grande do estado está aqui na nossa cidade e a gente não tem serviço contemplado. Porém, em novembro, na reunião que nós tivemos com os técnicos dos Correios, eles nos deram uma possibilidade, não é ainda certeza, mas que nos próximos 6 meses o trabalho iniciará. Foi essa a resposta que nós recebemos nessa última reunião. Vai acompanhar esse trabalho? Eu estou acompanhando, então a gente já tem a agenda já definida, já tem a minha assessoria, já deixou lá gravado que em março do ano que vem, 2019, eu vou começar a solicitar a agenda com os Correios para que eles me digam que se realmente em junho o serviço vai ser entregue na casa do morador. Uma outra situação importante foi a ida a Brasília. Nós fomos representando, eu e o vereador Michel, fomos representando toda a Câmara de Vereadores, juntamente com a prefeita Adeliana, com hoje o senador eleito Esperidião Amin, na época deputado, justamente numa reunião na ANTT, na Agência Nacional de Transportes Terrestres, em função do imbróglio da alça de contorno da BR-101, os constantes atrasos. E aí eu quero fazer um particular agradecimento ao senador eleito Esperidião Amin, que ele foi um guerreiro nesta reunião, porque, mais uma vez, a concessionária tentou dar um nó nas informações, e daí ele pediu a palavra e disse: não, vocês estão mentindo, eu fui no IBAMA, eu fui não sei aonde, lá em tal lugar vocês estão com um projeto antigo ainda, gente. Como é que vocês querem uma licença no IBAMA se o projeto que vocês protocolaram ainda é um projeto de 2 versões atrás? Eles estão esperando o projeto de vocês não levam esse projeto? Quando que vocês vão levar o projeto? Sem levar o projeto não sai licenciamento. Daí deixou o pessoal, porque o Esperidião Amin como deputado foi até lá. Daí pegaram o processo e disseram: está faltando isso, nós comunicamos a empresa em tal data e até agora nada. Então existem vários entraves e a gente acompanhou de perto essa situação, levamos algumas solicitações, entre elas a gente foi na Defesa Civil Nacional, tivemos aqui o acompanhamento com o responsável da Defesa Civil Nacional, onde a gente de lá gerou uma indicação coletiva de todos os vereadores da Câmara de Vereadores, solicitando ações de prevenção a cheias, a contenção de encostas, a problemas de enroncamentos de margens de rios. De 12 bairros da cidade foram feitos, a gente encaminhou à Secretaria de Segurança, que pode atender mais de 136 mil pessoas, que vai corresponder praticamente 45% da população de São José. Entregamos o norte,
Agora precisamos que os técnicos, dentro da estrutura da Secretaria de Segurança Municipal, protocolem e façam as solicitações de recursos para que a cidade de São José seja contemplada em diversas ações que foram apresentadas. 12 planos de trabalho a serem elaborados para justamente ter condições de receber verbas federais nessa questão de prevenção. E no Ministério do Turismo, junto com o ministro Vinícius Lumertz, que é catarinense, nós entregamos uma solicitação da Câmara de Vereadores de São José, pedindo a atenção do ministro para que a gente pudesse ter investimentos do Ministério do Turismo para a construção, reforma e construção de novos pórticos, portais de divisa da cidade de São José. E no mês passado o ministro esteve no gabinete da prefeita Adeliana e veio assinar os recursos. Então nós vamos ter 7 pórticos que serão financiados com recursos do Ministério do Turismo, já está assinado. Então essa já é uma conquista fruto desta viagem e deste encaminhamento que nós fizemos ao ministro naquela ocasião. Então tem algumas coisas, os vereadores foram a Brasília, receberam diária, mas nós levamos demandas e hoje nós já estamos colhendo frutos, dentro do mesmo ano. Isso é importante. O pórtico ali da Leoberto Leal, né, está naquela situação. Nós tínhamos aquele monumento ali na Avenida Beira-Mar, tivemos que botar no chão, o risco à população. O Santo teve o problema. Então nós temos várias situações que são a marca da cidade, que desenvolve o turismo, e justamente foi contemplado com o ministro agora vindo até o gabinete da prefeita. Tirando essas ações mais de gabinete, nós temos também ações de rua. Fiz uma transmissão ao vivo, acompanhei a manifestação da comunidade da região de Hipotecas, que existia um terreno lá no Recanto da Natureza que estava definido em ação judicial que poderia ser construído o presídio municipal de São José. A comunidade se uniu, não quer, eu sou contra também, e nós tivemos algumas evoluções. A juíza federal fez uma audiência de conciliação há um mês atrás. Há 2 semanas nós estivemos na alça de contorno nos terrenos, junto com o DEAP, junto com a Secretaria da Administração do Estado, olhando terrenos aonde pode ser instalado, onde não tem residência no entorno, onde não está consolidado a região residencial. E nós estivemos, e vários vereadores lá acompanhando essa diligência com esses 2 órgãos estaduais, e nós somos categóricos. A Câmara de Vereadores só aprova projeto que seja dentro dessas. Apresentamos 3 áreas. Ou vocês compram esses 3 terrenos que nós estamos mostrando aqui, próximo à pedreira lá da Cedro, lá no final do Alto Forquilha, para frente da pedreira, ou vocês compram esses 3 terrenos. Quase divisa com o Antônio Carlos. Quase divisa com o Antônio Carlos, ou vocês compram esses 3 terrenos ou não invente colocar em lugar nenhum. Daí vieram com situação para a Avenida das Torres, próximo terreno da Coab, ali perto da João Paulo Gaspar, nem começa a querer conversar esse tipo de coisa. Urbanizado. Não dá, não começa. Então, eu como vereador, deixo aqui, mais uma vez meu depoimento, sou contra o cadeirão dentro da cidade de São José em área urbanizada. Quer construir, compra um terreno na região mais afastada do grande centro. Eles querem colocar dentro do centro. Uma outra bandeira que é um problema sério. Serviço de tratamento de água e esgoto ofertado na cidade de São José pela Casan. Ela tem a concessão pública há mais de 20 anos, que essa concessão foi assinada na época do Dário, e nós estamos aí com um termo de contrato de programa em evolução para que o executivo forneça mais tempo de trabalho, só que eu bato na tecla que só se deve ser feito isso se tiver uma solução para aquela estação de tratamento de esgoto lá em Hipotecas, porque lá não é só mau cheiro. A química que circula no ar lá tem corrosão de cromado de carro, portão, ferro. Então imagina o que deve estar fazendo isso com o pulmão das pessoas que estão lá respirando este mau cheiro e esse ar contaminado. Então precisa lá urgentemente ser construída uma estação de tratamento de esgoto totalmente fechada, igual a estação que foi construída do lado do terminal Rita Maria. Se não tiver isso, não tem como ter um contrato de concessão. Eu particularmente defendo o rompimento do contrato de concessão e a municipalização do sistema de água e esgoto dentro de São José. Da mesma forma como o Palhoça fez, São José deveria fazer.
mas isso é uma iniciativa, uma decisão que compete ao Executivo, não ao Legislativo. Eu já manifestei na tribuna e já disse, quer acabar com os buracos na cidade de São José, que muitos deles são frutos de vazamentos de água de um sistema que foi construído há mais de 40 anos e que está a tubulação toda podre, enterrada na cidade de São José, e que precisa receber hoje uma carga de pressão maior do que ela foi dimensionada, porque esta água precisa chegar em maior velocidade até a ilha para não deixar as praias da capital sem água, ao grande público de turista que chega no verão da cidade, e a tubulação de São José que recebe essa pressão e acaba estourando. Então, cada ano que passa é mais buraco que vai se abrir na cidade por vazamento de água numa tubulação que não vai ser trocada. Qual é o planejamento? Vamos construir uma nova rede de água com tubulação que vai comportar e aguentar, suportar essa pressão quando? Bota no papel, assina e define como. É a vazão de água para os bairros novos, né? Exatamente. E daí nós estamos pagando hoje, a população de São José está sofrendo porque nós precisamos atender lá. Porque é o mesmo sistema que opera. Nós tivemos também algumas ações, e essa aqui é a mais impactante. Nós tínhamos um carreiro para a população por cima de um terreno particular. E esse terreno aqui, ao lado aqui da rua Dona Carola, liga toda a região lá do Luar. Até descendo aqui o morro lá, chega no posto de saúde do Luar, a escola. E essa ligação da Dona Carola aqui, se esse terreno particular aqui fosse construído, que no futuro o proprietário iria construir, teria que dar volta de mais de 1,5 km. Meu assessor, o Leandro, fez isso, a gente fez uma transmissão ao vivo, eu saí desse ponto aqui, fiz sinal a ele foi de carro, eu fiz a transmissão, conversei com essa senhora nesse dia, desci, encontrei ele lá no ponto lá, e pegamos a marca da quilometragem, ele zerou na largada, chegou lá com 1,5 km. Então, essa situação ela foi contemplada porque existia um projeto de residencial que iria ser feito acesso até aqui. E aí a gente foi nos órgãos que estavam aprovando, o SUSP e os outros órgãos da prefeitura, e levamos a demanda que não aprova se esta rua não ligar para o outro lado. Você vai botar aqui 700 famílias morando só com uma entrada, e essa circulação como é que vai acontecer? A mobilidade já é caótica em São José. Essa ideia. Oi? Parabéns, eu conheço bem essa região, estava bem isolada assim, a parte de cá com o resto do bairro. A empresa, para ganhar a aprovação lá, comprou o terreno. E a empresa fez a pavimentação da via. E vai urbanizar as áreas verdes que estão lá, e a área verde que sobrou aqui desse lado aqui ainda vai dar uma pracinha para a população ali. Então, ligou aqui a Dona Carola com a região do Luar ali, por essa via. Então, hoje, aqui podia construir uma casa. Agora, a via já está pronta. Né? Grande avanço. Ali tem bastante galpões também ali, né? Sim, aqui na Maria de Oliveira. Isso. E esse terreno aqui é o terreno do antigo Arroio Soltinho. Sim, sei. Isso. Lá na frente, né? Isso, lá na frente era o Arroio Soltinho. Isso, lá na frente. E agora, essa conquista para a população, então a gente foi lá, intermediou, brigou. Essa aí, eu passava para lá e pensava nisso. O Marli está fazendo um trabalho só, um chefe de executivo, né? Precisa fazer isso aí, né? Ou seja, olhar a cidade, as necessidades da cidade, as necessidades da comunidade, está lá em loco, percebendo com seus próprios olhos aquela necessidade. E a gente acompanhando o trabalho do Marli, a gente vê que está fazendo, além do trabalho do legislador, um trabalho também de um executivo. E são demandas às vezes simples de fazer. Demandas simples de fazer, e ele, com a força de vontade dele, está aí acompanhando uma série de problemas que a cidade tem, que a gente desconhece. Eu desconhecia, mas desconhece. Eu não sei se todo vereador faz isso que o Nardi faz, mas eu estou dizendo aqui de viva voz, dando meus parabéns ao trabalho do Nardi, está aí potencial chefe executivo, futuramente é um menino ainda, né? Mas está conhecendo, está fazendo aquilo que eu acho que a Veriana deve fazer ou vai fazer. É um olhar criativo, né? É um olhar criativo. Não é puxando o saco, não é nada, não é jogando confete, mas eu estou fazendo trabalho. Fiz essa pergunta e eu elogio o vereador. Eu disse, todos os vereadores fazem isso, né? Tem vereador que não vai nem na sessão. Pô, não é, cara? Não sei se todos os vereadores... Não sabia o que está fazendo lá? A maioria dos vereadores fazem... Já que nós estamos morrendo, a responsabilidade é minha, tá? Nós tivemos aqui o trabalho do Charles Cousani, que tem um trabalho de debutantes comunitário. Então nós tivemos aqui a menina Silvana, que nós somos padrinho dela, é moradora lá do Horto Florestal, lá no próximo ao Alto Forquilhas.
e foi gratificante. Ficamos, eu, a esposa, alguns amigos, ficamos até quase 4 horas da manhã no baile, aproveitamos bastante, foi muito bacana. Não mandamos representante, fui lá e dancei a valsa com a minha afilhada. E algumas homenagens que a gente prestou. Então nós tivemos aqui o Dia Internacional da Mulher, Dona Rosiana, uma grande amiga, o Douglas, um grande título de cidadão honorário. Nós tivemos aqui a medalha Infância Protegida para a professora Sandra, foi minha colega de ensino médio, no Colégio Aderbal Ramos da Silva, lá em 1985, e hoje tive... Professora dos nossos filhos, né? Isso, foi professora da Bianca, foi professora do Leonardo, ali no Colégio SEB de Barreiros, e hoje eu tive a grata felicidade de homenageá-la pelo brilhante trabalho dela à frente da educação. Deixar aqui os nossos contatos, nós temos um site, nardiarruda.com.br. Dentro do site eu tenho todos os vídeos que a gente desenvolveu, os projetos que estão em tramitação, os projetos aprovados, um releasing da história do vereador Nardi Arruda, várias informações do nosso trabalho de dia a dia e principalmente um canal onde o cidadão pode, que a gente chama de, o menu Quer Indicar. Então se o cidadão, porque o meu slogan de campanha quando a gente iniciou era: você será a vereadora, você será o vereador. Hoje, você é a vereadora, você é o vereador. Quem está me assistindo também pode ser um vereador, mandando um e-mail para nós indicando o que ele pensa para a cidade, o que ele quer. Porque a nosso slogan de campanha na época era o quê? Era a melhoria do dia a dia das pessoas. Pessoal, está dado o encerramento da apresentação. Eu acho que agora vamos abrir a palavra, nós temos algumas perguntas. E os comentários, se tu quiseres ler, é bem interessante. Gostaria, queres ler para mim? Pode ler. Oi? Laci, grande amigo, obrigado pelos parabéns. Aí Kiko, Francisco Luz, nosso amigo, parabéns Nardi pelo excelente trabalho, obrigado amigo. Seu Paulo, meus parabéns vereador pelo excelente trabalho junto à comunidade, grande abraço seu Paulo. Eluane, parabéns Nardi pelo trabalho realizado, estamos juntos, obrigado. Joselito, grande parceiro, grande amigo Joselito, parabéns vereador, excelente atuação. Muito obrigado mesmo, de coração. O Lucas, nosso colega de trabalho. A democracia que se consolida com transparência. Parabéns e Deus te conceda sabedoria a continuar esse trabalho em favor do povo josefense. Muito obrigado, Lucas. Grande abraço. Quando é que tu vai pegar o diploma de engenheiro? Está demorando. Eu só queria deixar informado vocês que essa prestação de contas que foi feita, eu fiz o encarte também. Então tem 3.000 exemplares, vou deixar com vocês um exemplar para cada um. Eu não fiz questão de não anotar nada dali que eu estava vendo, porque eu já sabia que vinha coisa organizada. E agora... até porque nós temos uma assessora... E agora, a partir de agora, nós vamos, a nossa assessoria, eu e os meus assessores, nós vamos a campo, no semáforo. Sim, no semáforo da Orion, no semáforo da Alberto Leal, lá no 1º de maio. Vamos até o Ticem, em Florianópolis. Nós vamos distribuir esse material aqui e nas vias de grande centro, na Arthur Mariano em Forquilinha, na Avenida Lisboa, lá no Zanelato. Nós vamos estar na São Pedro, entregando esse material também nos comércios também da cidade de São José. Está disponível também no site nardiarruda.com.br, se você quiser acompanhar pelo site. Se você quiser um exemplar que eu vá até você entregar pessoalmente, você que está me acompanhando, eu poderei levar, deixe seu comentário, solicite para a gente, nós estaremos levando para você também. Eu gostaria de agradecer cada um, por favor, fica aqui do meu lado. Vamos darmos o encerramento. Então, agradecer a cada um de vocês, agradecer primeiramente a Alessandra pela paciência dela. A minha esposa não queria que eu fosse político, então a gente entrou numa campanha sem autorização familiar. Hoje ela está compartilhando, está parceira, porque agora ela sabe que a gente tem uma identidade pública que a gente precisa prestar as responsabilidades e os serviços para qual a gente foi eleito. E é justamente a bandeira é o quê? A melhoria do dia a dia das pessoas que moram na nossa cidade.
Eu agradeço cada um de vocês que acompanhou aqui ao vivo, você que está também nos acompanhando pela transmissão ao vivo, as pessoas que estão aqui da imprensa, os meus assessores. Este foi o nosso segundo ano de prestação de contas, fizemos a mesma coisa nesse mesmo espaço em 2017, agora em 2018, e vamos fazer novamente a todos. Eu queria também deixar aqui carinhosamente a todos um Feliz Natal e que nós possamos fazer um 2019 muito melhor do que 2018. Muito obrigado a todos. Você é candidato a prefeito da cidade. Então, pessoal, estamos encerrando a prestação de contas do ano de 2018. Muitas ações foram realizadas e nós tivemos êxito em vários pontos. Eu destaco o transporte público em algumas linhas que foram ampliadas para a população e também a aprovação da Lei dos Garis, que pode, no futuro, trazer dignidade a esses trabalhadores de limpeza urbana que muitas vezes têm que estar nas calçadas para fazer as suas refeições. A lei prevê que eles tenham um local adequado com refeitório, com sanitário, com água potável para o horário do meio-dia. Além disso, eu queria deixar aqui registrado meu agradecimento especial à equipe do gabinete vereador Nardi Arruda. Começando aqui com a Ana Paula, com o Leandro, meus assessores, a Renata, que faz a parte de comunicação, a minha esposa, a Alessandra, advogada, e também deixar um agradecimento especial ao Vinícius, doutor Vinícius Chiquete, nosso advogado também. Muito obrigado a todos, obrigado por vocês comporem a equipe do gabinete do vereador Nardi Arruda, porque sem o trabalho deles não seria possível metade das coisas que a gente desenvolve. Muito obrigado, um Feliz Natal e um feliz 2019 a todos. E é Nardi pra São José, Nardi Arruda.